Vamos começar. Só tem 2 temas, mas tem muita coisa pra gente comentar. Podia ter chamado o seu vídeo hoje. E vejam só. Tava eu passando lá na CNN. Sempre visito lá quando o Caio Junqueira, ver o que ele tá falando. E aí a manchete que pega. Governo cogita indicar Janja para a cúpula da COP de Belém. Obviamente, tudo indica que isso daqui vai ser notícia ao longo do dia de hoje. Um absurdo, não sei o que, a Janja, cargo de destaque. Antes fosse só isso. Talvez seja até melhor que seja a Janja. Talvez melhor que seja a Janja. Lula cogita indicar a Janja para um dos principais cargos da organização da COP. Beleza. Trata-se do chamado, já vou ler a tradução. Alto nível da ONU sobre mudanças climáticas. Qual a expertise da Janja nesse tema? Eu desconheço, mas talvez seja melhor ela do que os espertinhos. As COPs ao redor do mundo têm 4 cargos-chave. O presidente, o CEO e 2 High-Level Champions, que seria esse cargo aí que a Janja iria ocupar. O nome natural sempre é mencionado é o da ex-ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. A gente falou dela bem recentemente, inclusive acho no vídeo de ontem. Considerada no setor público e privado, a grande negociadora climática brasileira. Eu gostei da parte, né? Setor privado. Quem é esse setor privado, né, que gosta dela? Enfim, ela teve papel essencial, por exemplo, no Acordo de Paris de 2015. Seu nome chegou a ser cotado para ser autoridade climática logo após a vitória do Lula. Nesse contexto que a gente falou sobre ela, e eu tinha dito para vocês, né, que hoje ela é co-presidente do Painel Internacional de Recursos Naturais da ONU. Se a possibilidade de ser escolhida, a diplomacia brasileira e o setor privado, né, assim, por que não pode ser escolhida? Que eu não li, né, pulei. O nome dela foi bloqueado pela Marina e pelo Celso Amorim. Porque não se bicam, é puro ego, não é que eles pensam diferente, é pura batalha de egos. Mas enfim, sem poder escolher a Isabela Teixeira, a diplomacia brasileira e, olha agora, o setor privado. Quem é esse setor privado? Defendem que o presidente da COP30 seja André Corrêa do Lago. Um nome que eu não entendo porque eles escondem o sobrenome mais importante dele, que é André Aranha Corrêa do Lago. Foi inclusive motivo de dossiê em janeiro desse ano, dossiê histórico. Secretário do Clima, Energia, Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores e um dos mais experientes negociadores climáticos brasileiros. Já a Marina Silva defende que a escolhida seja Anatone. Itamaraty mais setor privado querem o Aranha. Marina Silva quer Anatone, que é a secretária de Mudança do Clima da pasta, Anatone. É membro do Fórum Econômico Mundial, amiga aí da turma Transparência Internacional, da turma do Deltan lá da Dallagnol. Enfim, já foi diretora da Fundação Ford e de outros ONGs internacionais. O nome da Anatone também tem apoio das principais ONGs ambientalistas do país e do exterior. Nesta semana, Ana teria relatado a interlocutores em Nova York que Lula nomeará mulheres para o comando da COP em Belém. Interlocutores, né? Foi lá passar as ordens para os Soros. Só pode. Um desenho possível é ter André Aranha Corrêa do Lago como presidente e Anatone como CEO. Ambos têm ótimos relacionamentos. Até que já tem muita coisa engraçada, só confirma aí os nomes de peso, quem que manda mesmo na agenda internacional do governo Lula. E aí a coisa foi seguindo. E chegou um nome que para muitos pode ser um nome qualquer, sem peso, não para mim. Os escolhidos acabam exercendo no ano que antecede a COP diversas funções, como a de circular pelo mundo, apresentando a proposta brasileira, colhendo as agendas dos países sobre os temas que serão debatidos na COP. Ou seja, cara, qual é a agenda que você quer implementar lá no Brasil? Eu vou ser o porta-voz da França contra o Brasil. É basicamente isso. Na disputa pelas indicações, até mesmo o BNDES do Mercadante entrou na disputa. Como foi isso? Veja. Tem uma diretora do BNDES, a Luciana Costa. Enfim, né, sob a articulação dela, um grupo ligado ao BNDES pede que Patrícia Ellen, ex-secretária de Desenvolvimento Econômico do Dória, em São Paulo, seja nomeada como uma das 4 High-Level Champion. Veja só, né?
O BNDES, a gente chegou a comentar isso também. Não sei se foi dentro de um dossiê, mas tá em um dos atas. Olhando a agenda oficial do BNDES. Acho que foi agora no final do ano, ou foi no início desse ano. E aí constava várias visitas de pessoas ligadas a ONGs, ONGs inclusive que tem relação com alguns bancos de famílias super tradicionais e super poderosíssimas do Brasil. Inclusive, assim, a própria turma do Soros já foi no BNDES algumas vezes, né? O BNDES do Mercadante é curioso. E se você pegar o Atlas de fevereiro de 2023, que é quando a gente comenta sobre o discurso da posse do Aloysio Mercadante, a gente está analisando o que ele falou e ele está colocando toda a agenda verde na mesa, que esse seria o papel do novo BNDES. Mas vamos voltar aqui para Patrícia Ellen. A CNN obteve uma carta que a Luciana Costa assina, e essa carta foi enviada para o Itamaraty, na qual pede que Patrícia Ellen seja nomeada. Nós queremos a Patrícia Ellen. Veja o empenho. Patrícia Ellen, hoje, é CEO no Brasil da Systemic, uma consultoria internacional presente em países como Reino Unido, Holanda, Alemanha, Indonésia. A empresa trabalha para o setor privado, para ajudar o setor privado a trabalhar soluções para uma operação de baixo carbono. Beleza. Antes fosse só isso. Quem é Patrícia Ellen, rapaz? Quem é Patrícia Ellen? Vamos voltar ao Atlas de agosto de 2023. Aí vocês vão ver quem que a turma do Lula está trabalhando para emplacar, para comandar a COP. Em 28 de agosto, a Veja publicou a seguinte nota. Haddad recebe plano que prevê fundo bilionário para financiamento verde. Haddad recebeu um plano, montaram para ele, foram lá levar. Quem foi que montou? Patrícia Ellen. Essa Patrícia Ellen quer nomear, foi ela que montou esse plano, foi levar para Haddad, né, da Earth Partners. Ela levou recentemente um plano para o Haddad, um plano de transição ecológica, que provê, entre outras ideias, a criação de um fundo para financiamento verde que explore créditos fiscais de empresas estimados em 800 bilhões de reais. Baita fundo, hein? Enfim, olha agora. Eu nem grifei de propósito para a gente grifar junto. Quem que está fazendo campanha para Patrícia Ellen? A turma do BNDES. E qual era o plano da Patrícia Ellen? A ideia é que o governo avalize os créditos como garantia e o BNDES administre o fundo, rapaz. Mas vejam só, a turma da iniciativa privada monta o plano para, né, financiar o salvamento do planeta Terra. E quem vai tomar conta é o BNDES, que tá fazendo lobby pra Patrícia Ellen, que foi levar o plano pro Haddad. Ah, como eu gosto dessas coincidências. Eu adoro essas coincidências. Aí você vai olhar os parceiros, né? Você tem um lead. Lead? Mas lead? Peraí, o lead? Ah, tá, é porque a Patrícia, ela secretária de Desenvolvimento Econômico do Dória. Ah, entendi. Entendi. E também é parceira do Dória no lead, né? Não só fez parte do governo. Entendi. Aí você vê Bradesco, né? Grande banco. Olha o Pacto Global, que é o Observatório da ONU para acompanhar o avanço da Agenda 2030. SS Mata Atlântica, enfim, tem outras aí. Aí, cadê a Patrícia Ellen? Será que é essa daqui? Não, essa aqui é Ilona Zabor, nossa gloriosa Ilona Zabor. Esse daqui é o nosso glorioso Klaus Schwab, né? Nossa, amamos ele. Klaus Boca de Mosquito. Mosquito vai lá e picada. Toda vez que ele abre a boca, se prepara. Lá vem mais uma. E olha ela, a Patrícia Ellen. Isso aqui foi no evento que ocorreu em maio do ano passado, que quem organizou foi Arnaldo Jardim, que é o deputado federal pelo Cidadania, São Paulo, muito próximo do Alckmin, e que é o cara que vem tocando na Câmara toda essa agenda verde. Toda essa agenda verde, questão do mercado de carbono, tudo, combustível do futuro, tudo vem pelas mãos do Arnaldo Jardim. Essa turma aí que tá querendo colocar as mãozinhas na COP. Deus tá vendo. Deus tá vendo.
Mas calma que ainda tem muito mais. O Boulos participou de uma sabatina da Globo. E você pode até falar, na época de eleição, né, as pessoas mudam. Sim, as pessoas mudam na época de eleição. Vem aquele espírito natalino de pedir perdão, de se reaproximar. Beleza, a gente sabe como é isso, mas deixa lá. Tá ali, né, a Folha de São Paulo. Boulos diz que Venezuela é ditadura e que, se eleito, não haverá greve de ônibus em São Paulo. Beleza. Mas tá ali. Um regime que persegue o opositor, que faz eleição sem transparência, para mim não é democrático e ponto, afirmou Boulos ao telejornal SP1 da TV Globo. Questionado pelo apresentador Alan Severiano se é uma ditadura, Boulos respondeu, lógico, é um regime ditatorial. Você fala, o Boulos mudou de ideia porque é questão de eleição. Bom, calma. Vocês que me acompanham de forma mais recorrente, que estão cansados do simplismo, que todo mundo é extrema esquerda, e vocês tentam entender as nuances dentro da esquerda, tenho certeza que vocês conseguem compreender que o Boulos não é unanimidade. Né? Não é toda a esquerda que gosta do Boulos. Assim também como já tem uma parte na esquerda que já reconhece que Lula é o vassalo do Biden, é o fantoche dos neoliberais para sabotar toda a América Latina e o Brasil, colocar a serviço do globalismo. Ficou muito claro agora nessa participação dele na ONG. Na ONU, né? ONG não, na ONU. Aí, quem é que vai trazer... Quando a gente vai falar de Folha de São Paulo, que é notícia internacional, aquela pergunta retórica, porque não vai, aqui na live não é ao vivo, né? Quem é o jornalista que traz as informações lá de fora, do núcleo duro do globalismo contra o Brasil? Só tem um, hein? O flautista de Genebra, sempre ele. Quando eu comecei a ler essa nota, eu falei, rapaz, eu vou pegar as coisas do Atlas, quando a gente falou da Rede Futuro, para mostrar o contexto da fala do Boulos não é aleatório. Só que a matéria do Jamil Chad, ela termina de uma maneira tão sensacional que eu falei, eu não preciso nem ir atrás do Atlas. Eu não preciso nem pegar o que está nos Atlas anteriores. Obrigado, flautista de Genebra. Ao chamar Maduro de ditador, Boulos segue Boric e costura a nova esquerda. A gente tem que olhar todas as coincidências. Na ONU, o Lula chamou, né, aquela cúpula para combater o extremismo e tomou uma chamada do Boric e falou, mano, tem que falar também da esquerda, né? Não dá para passar pano, temos que ter princípios. E não é só o Boric que também criticou o Maduro. Inclusive, essa ala da esquerda é muito criticada pela chamada esquerda raiz, aquela trotskista, leninista. Mas tá ali, ó. A decisão do Boulos de chamar Maduro de ditador ocorre dias depois do Boric cobrar das esquerdas latino-americanas coerência ao defender os direitos humanos e a democracia. Não são os americanos quem denunciam isso. É a própria ONU, que no informe detalhado sobre a situação na Venezuela, destacou como a repressão adotada por Maduro desde a eleição em julho é sem precedentes. Nesta semana, quem também falou duramente contra o Maduro foi Gustavo Petro. Olha que outra coincidência. E que também faz parte de uma ala da esquerda, que é mais globalista, né? Em declarações à CNN, no passado, a esquerda falar que era o porta-voz do império. A CNN, como era em 2016, que o Trump apelidou, era Clinton News Network, né? CNN, que estava assim, 100% alinhada a Hillary Clinton. É a Globo do Brasil, né? A Globo está para o PT, como a CNN está para o Partido Democrata. Então ele deu uma declaração para a CNN, onde afirmou, se não houver apresentação dos resultados, não há reconhecimento do governo Maduro. Aí eu falei, não, vou trazer aí as coisas da Rede Futuro, que a gente comentou ao longo dos meses, os eventos que tiveram, que o Juliano, como é o nome, rapaz? Juliano Medeiros, presidente do PSOL, foi lá representando, Boulos também participou de algumas dessas reuniões, mas tá ali, ó. Olha agora, já Boulos faz parte da Rede Futuro, uma articulação que inclui os partidos do Petro, do próprio Boric, e esse grupo tem um objetivo ambicioso, ser uma alternativa ao Foro de São Paulo. Gente, Maduro atrapalha. Maduro hoje é um problema. Daniel Ortega hoje
é um problema. Para a esquerda, não é solução, é um problema. A era do Foro de São Paulo já deu. Já deu. A galera não quer saber mais deles. A esquerda que tá aí hoje, no Brasil, no Chile, na Colômbia, no México agora também, é a esquerda liberal, progressista, globalista. Se você ficar utilizando só o único rótulo e chamar todo mundo de comunista e Foro de São Paulo, você não vai entender o mundo moderno. Você quer ficar insistindo nisso daí? Você até pode. As coisas mudaram. Essas pessoas não vão se tornar heróis nem menos malvadas. Mas a agenda que hoje o Boulos segue, que o Lula segue, é uma agenda que vem da Europa e vem de Washington. Vem da casa dos Soros, é de lá de onde vem. É a famosa agenda globalista. Eles continuam gostando do Maduro. Se tiver espaço, eles salvam o Maduro. Se tiver espaço, eles salvam. Tem espaço no barquinho. Mas não dá pra você ficar só preso nisso daqui. E o próprio Lula também tá nessa. E a gente vai falar disso. Primeiro com essa nota. Reforma da ONU gera desentendimento no BRICS e reunião termina sem acordo. Rapaz, esse Lula tá demais, né? O Lula tá levando discórdia pra dentro do BRICS. E desde abril do ano passado, o Pepe Escobar tá falando que Lula é o quinta coluna. Quinta coluna é o traidor, né? Rapaz, que coincidência. A reunião ministerial do BRICS termina pela primeira vez sem adoção de um comunicado final conjunto, numa sinalização explícita das dificuldades do bloco diante de sua expansão. Nunca antes na história desse mundo, só não era Lula, traiu o Xi, o Putin, para ficar de chameu com Biden. Presidido pelo Brasil, o encontro se transformou em um impasse sobre justamente um dos pontos mais importantes para o Lula, a reforma e ampliação do Conselho de Segurança. Poxa, que a Rússia e a comunada que estão no Conselho de Segurança, sabe o que eles querem no Brasil? Eles querem manter um grupo restrito, lá vai o Lula querer. Você quer colocar mais membros, se você coloca mais membros, você dilui o poder de alguns países. Será que o Lula realmente está preocupado em dar mais poder para o Brasil ou só enfraquecer o lado de lá? Mal-estar no Itamaraty. Segundo diplomatas, o primeiro mal-estar dentro do bloco começou há poucas semanas, quando, numa reunião na Rússia, as referências explícitas ao Brasil, Índia e África do Sul foram substituídas por países do BRICS, como aspirantes às vagas no Conselho. A retirada do nome do Brasil gerou insatisfação dentro do Itamaraty. Lula confirmou sua presença na cúpula que vai ter do BRICS agora na Rússia e, como bandeira de sua política externa, vai defender que o bloco se mostre unido para defender uma reforma ampla e profunda da ONU. Aí junte isso com isso daqui, ó. Democracia falhou e permitiu extremismos, diz Lula na sede da ONU. Essa fala do Lula não é à toa. Não é aleatória. Não é uma preocupação com a extrema-direita. É muito mais ampla. O Eleva Brasil fala, né? Democracias versus autocracias. Civilização versus barbárie. Discurso batido que só reforça a submissão ideológica do Brasil aos países da OTAN. Leia como: submissão do Brasil ao globalismo. Lula aprova repetidamente que não está comprometido com os BRICS, com a multipolaridade e com a soberania das nações. Aí a gente tem que voltar a pelo menos acompanhar o que aconteceu em maio, junho e julho em algumas notícias. A começar por maio. O que é que rolava em maio? Tem um capítulo, dentro de um capítulo, tem um capítulo chamado Direita, Esquerda e Eleições. Dentro desse capítulo, lá no Atlas, tem um subtema chamado A Crise do Liberalismo. Que é falando exatamente isso. A democracia falhou. A democracia liberal falhou, né? Meu Deus, a direita articula ataques ao Ocidente liberal, enquanto a esquerda se encanta pelos da revolta contra o Ocidente. Mais do que nunca, os valores liberais precisam ser defendidos. É o que ela tá falando, cara, a democracia deu espaço para o extremismo. Extremismo de esquerda, de direita, meu Deus. Não podemos ter isso no Brasil. E tava lá em maio. Vem sempre com a editorial do Estadão, que é o porta-voz desse tipo de ideia no Brasil. A Estadão publicou o David Brooks, que escreve no New York Times, se não estou enganado. A luta central do mundo hoje é entre liberalismo versus autoritarismo. E os autoritários estão ganhando. É basicamente democracias versus autocracias, civilização versus barbárie. Quem vem acompanhando esse debate internacionalmente está vendo. E fica claro de que lado o Lula está. Liberalismo sob o seu
maior teste de estresse. Aí, em junho, essa conversa continua, ganha ainda mais corpo. No próprio Fórum de Lisboa, Gilmar Mendes cita avanço de extremismo e protecionismo. Certezas de outrora se esgotaram. Que outrora? É o fim da ordem liberal. Fundação FHC debate sobre nacionalismo e democracia no Brasil e na Europa. Olha o medo a imagem, né, que a Folha de São Paulo usou. Vai, rapaz. Olha o medo do extremismo que ele tem, ó. É só de verde e amarelo, né? Tá bom, entendi. William Vac deixava claro, naqueles seus mini editoriais, se olhando pra câmera ali no texto do teleprompter, o mundo que começou no dia D está acabando. Ele fala, é o fim da ordem liberal. Fim da ordem liberal. O Rushi Sharma, que é um dos caras que gerencia... presidente do Rockefeller International, escreveu um texto no Financial Times para falar o que deu errado com o capitalismo. Sabe? A mesma tese, capitalismo, democracia, a democracia liberal, deu errado e abriu espaço para o surgimento de forças populistas e extremistas. Temos que combater isso. É isso que o Lula está falando, está debatendo. No Brasil, mês passado, eu não coloquei aqui de agosto, mas mês passado teve o evento aí em parceria com o SEBRAP, a turma do Fernando Henrique, junto com a revista Pedro Moreira Salles, para falar, e agora, a crise do neoliberalismo. O que podemos fazer para combater o avanço e o crescimento dessas forças? É o discurso que o Lula está levando. E aí, no meio desse debate, e é o que eu falo para vocês, eu queria muito ver no Brasil crescer uma direita, como está crescendo nos Estados Unidos, está crescendo na Europa, que tem um novo olhar para a situação nacional, um olhar mais amplo, sem ficar presa em alguns dogmas, em jargões, e começa a olhar, cara, vem cá, o que é que está dando certo e o que é que está dando errado? Vamos tentar focar também em algumas outras pautas, vamos tentar entender algumas coisas, alguns processos. Aí, em junho, a gente estava diante da questão da eleição francesa. Aí você vê, ó, o Thiago Reis é da Suno, né, uma gestora, acho que é de ativos, não sei. É do mercado financeiro. Tem até umas notícias aí estranhas que surgiram até com esse próprio Thiago dos Reis. Dá uma olhada aí que vocês quiserem olhar. E o Pedro Cerise, investidor, dono do antagonista atualmente. Aí você vê, ó, de um lado, fui ver a plataforma econômica proposta pela chamada extrema-direita francesa. É protecionismo da indústria e agricultura nacional, aumento de gastos públicos, nacionalização de setores estratégicos. Para mim, é um posicionamento mais esquerda que direita. A turma não consegue entender que essa discussão esquerda e direita ela está cada vez mais ampla e requer um conhecimento um pouco maior. Não dá para ficar naquele simplismo de sempre do vamos privatizar tudo e achar que isso vai salvar o mundo. Aí vem o Pedro Cerise. Depois da queda da ditadura na França, o país nunca foi governado pela direita. Lá, a direita era equivalente ao PSDB de FHC. Agora está ficando séria e não necessariamente isso vai ser bom. Nacionalismo nunca deu certo. E até perguntava, né? Beleza, Japão e Estados Unidos que o diga. Né? Esse negócio de você investir na sua própria indústria, investir no seu próprio país, né? Priorizar o seu país nunca dá certo. Você tem que priorizar o país dos outros. Tá bom. Aí, em julho, a gente tem um subtema dedicado a falar do Consenso de Berlim, que é o desdobramento do fim do Consenso de Washington, que também aí vem dos anos 80, com Reagan, a turma dos Rockefeller, Margaret Thatcher, que colocam um novo paradigma econômico que o mundo vai seguindo e vai dando errado. E aí a preocupação, tá ali o Estadão. Sempre o Estadão, vem sempre pelas mãos do Estadão. Restaurar a confiança da população. Declaração de Berlim adverte para os perigos do populismo e deixa um desafio. Precisamos urgentemente ir à raiz das causas do ressentimento para combater o extremismo, porque o extremismo está ganhando muito espaço. A gente abordou aquele texto do Michael Hudson, a necessidade de um novo vocabulário político, que ele está falando, essas novas nuances, essas novas transformações, essas próprias mudanças internas nas grandes bolhas, na grande bolha da esquerda, na grande bolha da direita. Se a gente não tiver novos rótulos, novas formas de descrever, a gente não vai conseguir descrever todo esse fenômeno que está acontecendo. E ele fala sobre a direita na Alemanha, com suas peculiaridades, fala da questão dos Estados Unidos, fala da crise dos partidos sociais democratas, fala de um monte de coisa.
Da mesma forma que os liberais, em junho, estavam falando lá da Le Pen, em julho é a vez do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que para mim é um liberal. A Le Pen é direita socialista, porque ela quer rever a reforma da Previdência, como se fosse um dogma. Não, a reforma não pode ter Previdência, não pode, de jeito nenhum. É um dogma. Quem tá contra tá errado. Tá bom, é o posicionamento dele. E estava ali, do consenso de Berlim, de Washington ao de Berlim. Enfrentamos agora uma escolha entre uma reação populista protecionista com todos os conflitos que isso implica e um novo conjunto de políticas que atendem às preocupações das pessoas. E esse novo consenso que querem criar e implementar vem pelas mãos do Institute Syndicate, não, Project Syndicate, que é da turma ligada ao Soros no final do dia, Soros e o Bill Gates. É o tempo todo as mesmas pessoas. Então, assim, pequenas falas do Lula, e você tem que saber que o Lula não pensa nas coisas sozinho. O Lula não pensa, o Lula só fala. Sabe, o Lula pode ter um pouco de Brasil, mas de mundo, que porcaria que o Lula não entende nada. Tu acha que o Lula sabe, vou aqui querer reformular a Constituição da ONU convocando o artigo 109. Tu acha que o Lula leu a Constituição da ONU para, sabe, convocar o artigo 109? Deram pronto na mão dele. Quando o Lula fala lá, na casa de 2 décadas, Kofi Annan estava aqui, desenvolvimento sustentável. Tu acha que o Lula sabe que foi em 2004 que o Kofi Annan promoveu o evento, né? Who Cares Wins? Quem se preocupa vence, que é o surgimento da agenda SG? Não sabe nada, só lendo discurso tá vindo pronto. Olhem as forças. Assim como no governo Bolsonaro você tinha, sei lá, os conservadores, a ideológica, os militares, Centrão, a lava-jatista, os liberais, os bolsonaristas, os funcionários de carreira, a esquerda que continuou, que também era funcionário de carreira, ou gente que estava lá e continuou na máquina. Você tinha pelo menos uns 8, 10 grupos diferentes. No governo Lula é a mesma coisa. Dentro das próprias esquerdas existe um choque de ideias. E o que está ganhando corpo, o que está vencendo, quem está mandando no Brasil é essa esquerda globalista. É a esquerda globalista. Tem que entender. Por isso que essas pautas estão avançando tanto. Por isso esse foco gigantesco nessa questão ambiental. Isso não é aleatório. Não é aleatório. E para encerrar, a gente falar de Twitter e tudo mais, a resistível ascensão do nacional-populismo. Se esta breve descrição do laboratório ultraconservador fizer sentido, então teremos um roteiro para a reação dos democratas em todo o mundo. Os democratas têm que reagir, porque está em crise, né? Como o Lula disse. Quem que fala isso? O organizador das obras de Gramsci no Brasil. Tá de brincadeira, né? E aí o Breno Altman, que é jornalista de esquerda, dessa velha esquerda, né? Comunista. Pronto, esse dá pra chamar de comunista. Combater a extrema-direita virou o álibi perfeito para a rendição de setores e lideranças de esquerda ao liberalismo. Como tudo o que importa seria combater o perigo oferecido ao sistema democrático liberal pelo neofascismo. Abraçam-se a ideologia burguesa sem constrangimentos. Esse diagnóstico do Breno Altman não é para a direita. Ele não está falando com a gente, ele está falando para os seus seguidores na linguagem que os seus seguidores entendem. Esses são os desafios diante de nós. São os desafios da nossa era. Anos 90... foi o processo de redemocratização. Foi FHC, foi Collor, foi FHC. Anos 2000 você teve o próprio Lula. Aí sim, você tem uma presença forte do Foro de São Paulo. A nossa era é o quê? É o agigantamento do poder judiciário. É uma coisa que está se vendo no mundo inteiro. Um crescimento vertiginoso de censura ao redor do mundo. E a mudança da era. Está no fim de uma era. Estamos diante do fim de uma era para uma nova era. Para onde a gente vai? Não faço ideia. Sei que até novos posicionamentos também mais à direita, lideranças também vêm surgindo. E vale a pena ficar de olho. Mas vamos lá. Vamos continuar que tem mais coisa aqui. Twitter apresenta documentos exigidos pelo ministro e volta a pedir desbloqueio no Brasil. A Mônica Bergamo diz que no documento lá que eles enviaram, eles afirmam que a Raquel de Oliveira, que vai ser a representante legal deles no Brasil, vai despachar em escritório físico, em endereço conhecido, onde poderá receber citações e intimações. E pede desbloqueio da rede. Foi mal. Aí a Globo vai além. Meia-noite de hoje, já dia 27,
O que falta para o ministro definir se libera o Twitter no Brasil? Aí vai trazer com os pormenores. A Globo falou diretamente com interlocutores da corte e disseram que o magistrado iria começar a analisar o material na mesma noite. Ontem mesmo. Será que volta hoje? Será que ia voltar hoje, né? Sexta-feira, aquele dia que não decepciona, o Twitter de volta. Ia ser bem bacana. E aí, o que é que precisa para voltar? Regularização da representação do Twitter no Brasil. Bom, já tem. A Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo mostrou isso. Segundo ponto, bloqueio de 9 perfis. E o terceiro ponto, pagamento da multa de 18,3 milhões. Desta forma, os advogados do Twitter afirmam que a petição oferece o integral cumprimento das determinações do ministro. E quem são os advogados que assinam isso? Escritório Bermudes. Você conhece algum grande advogado no Brasil? Com esse sobrenome Bermudes? Pedro Neto e Rosenthal. Elon Musk com a nata do establishment trabalhando para ele. Bom, precisava bloquear os perfis? Twitter informa que bloqueou os 9 perfis. Precisava pagar multa? Plataforma paga multa de 18,3 milhões e pede fim da suspensão no Brasil. Tudo notícia de ontem. Aí, antes de falar umas coisinhas a mais, tá boa, viu? Eu sou bom nisso, velho. Não é sendo arrogante, não. Eu sou bom nisso daqui. No vídeo de ontem e de anteontem, deixa eu ver, no de ontem aqui no canal e de anteontem pra vocês era à noite, pra mim era de manhã, pra mim foi ontem, os 2 vídeos. Mas eu fiz uma live ontem no canal secundário, que era anteontem pra vocês à noite, e eu tava falando, né, como eu tava observando esse banimento do Twitter, e aí eu trouxe esse assunto no vídeo ontem à manhã, eu falei, gente, o banimento do Twitter, ele traz algumas coisas aí que levaram por criar problemas no debate público. Porque você isolou as bolhas. E eu comentei pra vocês, falei que eu tô vendo um crescimento de um discurso mais radical dentro da direita. Você não gosta dessa palavra? Então não sei, um discurso mais duro, qualquer coisa. Mas pra mim tem uma galera aí que tá passando demais do ponto. Mas demais, em diversas coisas. Não só em relação a Bolsonaro, passando demais do ponto em muita coisa. É a turma dos super corajosos, que tudo agora é um debate sobre coragem e frouxidão. Falei sobre isso, falei sobre a esquerda também. E eu não tenho nenhuma ferramenta, não tenho nada, tenho apenas os meus olhos e o feeling, e o sentimento. E tá ali, né? Agora, pesquisa. Com bloqueio, Twitter sofre queda de 73% em interações sobre política e vira uma bolha. Uma bolha bolsonarista. Se antes do bloqueio o debate no Twitter era realizado por seguidores de esquerda e direita, eu falei, gente, quanto tempo tem que vocês não estão vendo aí aqueles prints? Olha o que Felipe Neto falou. Olha esse absurdo que pessoa de esquerda falou. Após a suspensão da rede no país, a conversa passou a ser ditada apenas por perfis de direita. E perfil de uma bolha dentro da direita, que continuaram acessando, né, via VPN. A partir de das medidas restritivas, o Twitter se tornou uma bolha autorreferente do bolsonarismo. Quem ficou por ali foi um segmento mais radicalizado da direita. É exatamente isso, né? Que nem gosta de Bolsonaro. O centro político e a esquerda não estão lá. O que vemos na rede é um discurso raivoso, anti-institucional. A galera que tá reclamando de tudo, mas solução... Você não pode nem perguntar qual é o plano que eles te cancelam. Pesquisa feita pela FGV. Eles estão falando para si, pregando para convertidos, não atingem ninguém. E às vezes as pessoas não percebem isso. O pensador acredita que a suspensão do Twitter se mostrou eficaz. Não sei para quem, né? E que por isso pode se tornar um importante case nos debates sobre regulação das plataformas digitais no mundo. Não só para isso, né? Mas até para como é que a gente pode fazer para proteger principalmente a esquerda e o centro. Vamos deixar essas pessoas falando sozinhas, porque você vai deslocar. Sempre vai ter, gente, 2 lados. No mínimo, 2 lados. O ser humano gosta de bater boca. Se só tem um cara da direita pra bater boca, a direita vai começar a brigar entre si. Então tem que ter a esquerda pra pelo menos brigar com a esquerda. Senão vai ficar brigando entre si. E aí a Globo nem esconde, né? O Blue Sky recebeu 2,6 milhões de usuários. A maioria brasileiros, a maioria de esquerda, né? Chegaram lá, ficou a bolinha do amor. Não tem nada sobre o discurso no Blue Sky.
A pesquisa não se preocupou com isso. Não se preocupou em saber se no Blue Sky o ódio venceu ou se o amor venceu, se tá tendo algum tipo de briga, se tá tendo algum tipo de confusão. Não, não tem isso. Não tem, tá de boa. Eles não querem que você saiba o que tá lá. O que a gente tá vendo diante de nós é literalmente um experimento. O Brasil é um laboratório. Realmente é um case, não tem como negar. E por isso que eu acho que... Falei, acho que tem 2 semanas. Eu acho que a gente pode estar diante de uma revolução colorida. É muita coincidência tudo que aconteceu, da forma como aconteceu. As pessoas se deixaram levar. As pessoas realmente se deixaram levar. Não tem nem o que falar sobre isso. Eu cheguei a ponderar, olha, gente, o Elon Musk já arregou lá atrás. Ele pode arregar de novo. Olha quem são os advogados. Olha que isso aqui, olha aquilo outro. Pô, Elon Musk não é um cara assim, direita, né? Se Elon Musk realmente fosse com a direita pra valer, acho difícil ele ter os contratos que ele tem, por exemplo, o chamado complexo militar norte-americano, né? Complexo industrial militar, acharia muito difícil. Você não coloca um foguete em órbita. Vou montar aqui um foguete e jogar lá. Pera aí, cara. Isso aí tem coisas que levam em consideração soberania nacional, segurança, né? A segurança de uma nação. Pera aí, não é assim que funciona não, Elon Musk. Cuidado aí, amigo. Então assim, a galera se deixou levar. Eu falei, olha, as denúncias que ele tá apontando agora, gente, basicamente são as mesmas denúncias que ele apontou em abril no Twitter Files. E o clima no Brasil subiu muito. E muita coisa seguiu avançando. Muita pauta. Teve quando nem deu tempo de comentar em vídeo, mas foi para no ato algumas questões da economia, algumas questões de agenda verde, coisa do Lula, enfim, alguns ministérios aí fazendo e acontecendo. No período de eleição, onde... Olha como está o período de eleição, né? Basicamente virou um processo de desgaste da imagem de Bolsonaro, todo mundo culpa Bolsonaro, sempre umas análises bem simples, bem superficiais da coisa, como se não. Enfim, a gente já debate isso todo santo dia, não vou me aprofundar tanto. Mas dá um ponto aí. A gente vai bota assim uma vírgula, ou abre um parênteses, que a gente vai voltar. Ontem a Folha de São Paulo comentou sobre isso daqui, e se eu não me engano, a Revista Oeste já tinha comentado sobre isso até primeiro que a Folha de São Paulo. Ministro manda soltar denunciado no 8 de janeiro, após cometer erros sobre tornozeleira. Bom, beleza. Ele mandou soltar um homem, denunciado pelos atos do 8 de janeiro, e preso por engano, por 3 meses, por erro do magistrado. Após ser detido no 8 de janeiro, Kelson de Souza Lima estava em liberdade provisória desde março de 23 e havia obtido autorização do Supremo para mudança de domicílio de Jundiaí para Massapê, no Ceará. Em ofício de rotina para verificar se ele cumpria as medidas cautelares, o ministro se enganou ao acionar a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, que disse que a tornozeleira estava inativa. O denunciado havia trocado o aparelho de monitoramento quando foi autorizado a se mudar para o Ceará. A troca, segundo a defesa de Lima, ocorreu em setembro de 23. Na ocasião, a própria Justiça do Ceará informou ao Supremo que o denunciado havia comparecido à comarca de Massapê para dar sequência ao cumprimento das medidas cautelares. Ainda assim, o homem voltou a ser preso em junho, sob acusação de violação de medidas cautelares. Ele teve também bens e contas bancárias bloqueadas pela ordem do ministro, e a defesa dele argumentou que o mandado de prisão havia sido cumprido sem que ele tivesse a oportunidade de esclarecer que não era mais monitorado pelo Estado de São Paulo, mas pelo Ceará. O cara fez tudo certo. Tudo certo. A PGR acolheu os argumentos e se manifestou a favor da soltura. Paulo Godet apontou que o denunciado estava comparecendo semanalmente aos juízes de Massapê e não havia ultrapassado o perímetro de monitoramento eletrônico. Por isso, o PGR argumentou que Lima foi preso pela segunda vez por erro de procedimento do ministro. A advogada de Lima, Daniele Teles de Camargo Padoan, disse que o cliente sofre transtornos. Quando foi solto pela primeira vez, ele passou a morar com a irmã em Jundiaí, mas ela o expulsou de casa em 2023. Ele então se mudou para a casa de uma tia em Massapê, que passou a ajudá-la com moradia, ainda segundo a defesa. Segundo a advogada, Lima estava no acampamento dos atos de 8 de janeiro porque morava na rua. A defesa argumenta que ele viajou para Brasília em 2022 para tentar mudar de vida, mas não conseguiu emprego.
Essa é uma de várias histórias. Uma de várias histórias. Ontem o Bolsonaro até gravou um vídeo. O vídeo é tão triste assim, eu não vou nem colocar, porque aí de partir o só de falar você já vai entender. Bolsonaro tá com a criança no colo, mais 5 meninos. O pai das crianças tá preso pela questão do 8 de janeiro. E ele fala, cara, é o que eu chamo de órfãos de pai vivo, 17 anos de cadeia, é um absurdo isso que tá acontecendo. Todo dia você vê uma história e vocês sabem o tipo de pessoa, né, que tá recebendo essa pena de 17 anos. Não é o cara ligado a algum tipo de facção. Aí mesmo na matéria que a Folha de São Paulo está apontando um erro do ministro que levou uma pessoa a ficar 3 meses presa de forma injusta. Olha a imagem que a Folha de São Paulo coloca no fim da nota. Atos no aniversário de um ano dos ataques golpistas, sem anistia para golpistas e seus financiadores. É isso que a Folha de São Paulo quer dar destaque. O cara foi preso de forma injusta, tu tá falando de sem anistia, golpista. Pelo amor de Deus, é muita falta de empatia. Muita falta de empatia. Aí Bolsonaro, que tinha comentado isso no vídeo, né, que postou ontem, a CNN aqui deu essa nota. Sucessão na Câmara. Bolsonaro coloca a pele da anistia em negociação com Hugo Mota. Bolsonaro consultou o líder dos republicanos, Hugo Mota, sobre a disposição dele em colocar o projeto que anistia os presos do dia 8 em votação, caso ele seja eleito presidente da Câmara dos Deputados. Pois bem, Mota, segundo apurou a CNN, disse que poderia pautar o texto, caso esse venha a ser desejo da maioria da casa, não se comprometeu, no entanto, a defender a aprovação da proposta. O candidato tenta evitar confrontar o governo, visto que busca apoio tanto da esquerda quanto da direita para manter o favoritismo pela sucessão do Lira. Segundo relatos, Bolsonaro teria dito compreender a posição do parlamentar, embora defenda que a proposta corrigiria o que considera injustiças contra os presos. Vou tomar só água aqui. Tô meio doente hoje, tô meio com a garganta ruim. Mas vamos que vamos. Tá melhor, mas tá menos pior do que eu imaginava. Pensei que ele tá tossindo ao longo do vídeo. Mas vamos lá. Bolsonaro entrando em campo na questão da disputa pela presidência da Câmara, abordando a situação da anistia. Aí o deputado Marcel Van Hatten, mais uma vez, se coloca como candidato. E eu acho que o Marcel Van Hatten, ele faz uso de alguns subterfúgios que eu acho que não são justos. Não vou falar que é desonesto, que é uma palavra dura. Mas eu acho que ele está sendo... Ele não está dando a informação, acho, da melhor forma possível. Porque eu acho que ele não está levando as pessoas a fazer um bom julgamento sobre a situação. Inclusive, eu acho que o tipo de fala, o tipo de pronunciamento que ele faz, acaba por criar uma certa animosidade da direita contra qualquer tipo de movimentação que possa ser feita em torno aí da disputa pela presidência da Câmara. E vejam só. Escute isso aqui. Queria ouvir um pouco sobre as eleições à mesa diretora da Câmara e do Senado no ano que vem. O senhor apresentou o nome do senhor como possível candidato à disputa à presidência da Câmara e eu queria ouvi-lo sobre isso. O senhor mantém esse plano, ainda está de pé, essa iniciativa de concorrer à presidência da Câmara, e há sobre esse assunto aparentemente uma divisão aí entre os parlamentares da oposição, uma ala que defende que haja candidatura própria, então, como por exemplo o nome do senhor como presidente da Câmara, outros que aceitariam que houvesse uma composição com algum candidato do centro, desde que esse candidato, o deputado do Centrão, se comprometesse com a pauta, por exemplo, da anistia ao 8 de janeiro. Senhor, como é que o senhor vê esse cenário e mantém essa disposição de concorrer no ano que vem à presidência da Câmara? Por que acha que seria importante a candidatura própria? Vitor, eu continuo achando importante a candidatura própria, sim, e vou elevar o tom nessa discussão, inclusive, publicamente, porque eu digo nós como oposição, apesar de eu ter colocado a candidatura minha nas últimas 3 vezes, eu obviamente sou parte de um grupo de oposição que é mais permanente. Então eu não fujo da minha responsabilidade como membro, aliás, sou vice-líder da oposição, mas eu entendo que a oposição... Eu não fujo como membro. Tem 3 eleições seguidas que tu coloca teu nome na urna. Pera aí, pô. É a 4ª vez que tu vai fazer isso, Marcel. Se controla aí, cidadão. Não fugiu que tu tá aí. Nas últimas 3 vezes que tu fez. Que pensamento coletivo de grupo é esse? Tu tá representando que grupo? Só seus partido novo, né? Com seus 2 deputados, 3 deputados que tinha. Tá bom. Como um todo,
nesse ponto, errou 3 vezes. Arthur Lira, quando foi candidato à reeleição e teve o apoio de eu digo nós como oposição, apesar de eu ter colocado a candidatura minha nas últimas 3 vezes, eu obviamente sou parte de um grupo de oposição que é mais permanente. Então eu não fujo da minha responsabilidade como membro, aliás, sou vice-líder da oposição, mas eu entendo que a oposição como um todo, nesse ponto, errou 3 vezes. A oposição errou 3 vezes. Porque não apoiou a candidatura dele, né? Rapaz. Beleza. Arthur Lira, quando foi candidato à reeleição e teve o apoio de uma parte expressiva da oposição, já era o Arthur Lira que tinha enterrado o voto impresso, que tinha mantido Daniel Silveira na cadeia e que tinha evitado a instalação da comissão especial que trata da prisão após condenação em segunda instância, que podia ter mantido Lula, inclusive, na cadeia. E mesmo assim, uma parte importante da oposição decidiu fazer acordo com ele. Hoje... Peraí. Tá aqui, deixa eu ver, 1 minuto e 21. Deixa eu ver quantos votos o Lira teve pra eu não errar o número. Votos Lira. Lira foi eleito com 464 votos. No primeiro turno. Fechou a fatura. Mas fechou a fatura bonito. A dita oposição, porque o PL Raiz ia votar no Lira de qualquer jeito. De qualquer jeito o PL Raiz ia votar no Lira. Você confia no PL Raiz? PL Raiz é centrão. Sendo muito bondoso, a turma mais à direita de oposição dá um 100. 464. Não, vamos botar até mais. Vamos botar mais. Vamos botar mais. Vamos falar que tem 160. Para fazer uma conta mais fácil. Tem 160 deputados bolsonaristas. Até o PL Raiz vai votar no Marcel Van Hatten. 464 menos 160, dá quanto? 304. Pronto, o Lira venceu. Mas pelo menos perdeu de pé, que é melhor do que ganhar de 4, né, Marcel? Cara, esse cara é desonesto. Agora eu vou falar que eu fiquei com raiva agora. Porque é muita cara de pau algumas coisas. Gente, é o mesmo Lira. Ele começa a colocar no coração das pessoas o veneno. Deve ter aprendido com o Deltan Dallagnol a falar assim, né? Em meias palavras. Aquele descarado também. Aí vai colocando, não, é o mesmo Lira que fez isso? É o mesmo Lira que fez aquilo? Então a oposição errou. E era pra ter feito o que era pra perder em pé, né, Marçal? Sabe o que o Marcel quer que você faça? Sabe qual era a manchete honesta? Eu queria ver um jornal de direita, sangue no olho, botar assim, ó. Marcel Van Hatten defende em live para a Revista Oeste que o PT é quem deveria ficar com a primeira vice-presidência e a CCJ. Ou até melhor, Marcel Van Hatten defende que o PL não merece ficar com a CCJ nem com nenhum cargo na mesa diretora e que esses cargos deveriam ficar na mão do PT para o bem do Brasil. Que é para o bem do Brasil, porque é melhor perder em pé do que ganhar de 4. Não ter apoiado o Lira, não ter subido no bloco do Lira, significava que o PL, como maior bancada, ia entregar o lugar da maior bancada para o PT. Quem é que ia escolher primeiro a CCJ era o PT. Lira teve a votação mais expressiva da história, 464 votos. Pro Lira perder, você tinha que ter 257. Tu acha que vai ter uma candidatura de oposição com 257? Mas foi errado, por quê? Porque não apoia esse miserável. Esse cara é desonesto. Aí fica com essa linguinha, ó, botando veneno. Olha o veneninho, olha o veneninho. Olha a picadinha da cobra do Marcel. É a cobrinha, o novo é a cobrinha. São as cobrinhas do novo. Cobrões da Índia. Lá vai, os cobrões da Índia. Os cobrões da Índia vêm lá, as nagas, toma veneno no coração do povo. Aí o povo fica revoltado. Bolsonaro vendido pro Centrão, não sei o que. Olha lá, os deputados bolsonaristas do PL estão tudo de 4 pro Valdemar. Não dá uma explicação básica para as pessoas, que é questão que envolve números. A regra dos 46 para você obter um espaço na mesa diretora, o tamanho da bancada e a proporcionalidade para na hora das comissões. Qual era o ganho real de não ter apoiado o Lira? É o quê? Ia perder de pé. Ele fala isso porque o partido dele tem 3 deputados. Então, se ele apoiar o Lira e se ele não apoiar, eles não vão ter nada. Nada. Eles serão os últimos a escolher em qualquer coisa. Então, tanto faz como tanto fez. É uma fala pra jogar pra torcida, pra lacrar. É um lacrador. Só. Eu não aguento mais os cobrões da Índia. É os cobrões da Índia. Com esse cabelo de água oxigenada.
Ainda tenho que aturar o povo botando no dia assim, urgente, urgente. Por que isso aqui é urgente? Eu clique, mas vamos voltar. Eu fico nervoso com desinformação. Isso é mentira. Isso é desinformação, mas braba. Vamos continuar. Porque eu sei o que vai acontecer no final do dia. Eu sei o que vai rolar quando der janeiro. O povo simplista, que não quer se informar, não sabe como é que funciona nem uma votação básica. Ai, a direita não apoiou o Marcel, não apoiou os cobrões da Índia do Novo. Muitos que votaram nele se arrependem, porque estão vendo que a promessa de apoio para pautas conservadoras foi muito aquém daquilo que nós precisávamos. Inclusive, nós tivemos o líder da oposição visitado em casa, teve a casa invadida, na verdade, pela Polícia Federal, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, nem um tweet em solidariedade ao líder da oposição, que teve as suas prerrogativas parlamentares absolutamente violadas, nenhum tweet se dignou a fazer. Então, eu dessa vez vou colocar mais forte esse tema na mesa, mais cedo, como está acontecendo agora, nós estamos em setembro. Da vez passada eu concorri 2 dias antes da eleição, dessa vez eu estou desde agora dizendo que estou me colocando à disposição, mas também digo de forma bem clara que entendo que outro candidato de preferência do PL pode ser mais viável do que a minha candidatura, até porque o PL tem uma capilaridade, um partido muito maior, o partido do presidente Bolsonaro. É importante porque também, sob o ponto de vista estratégico, nessa eleição já estão postas 3 candidaturas. Se são 503 deputados federais com 4 candidaturas e uma oposição que tem entre 120 e 30 votos, significa que a gente já tem 1/4 dos votos. A gente precisa só trabalhar um pouco mais para ter a garantia de entrar no segundo turno e talvez vencer a eleição com candidato de oposição. Talvez vencer. É o cobrão da Índia. Cabelo de água oxigenada. Mas é um desonesto. Fica enganando a população, querendo vender falsa esperança. Ainda fala, não precisa ser o meu nome não, pode ser alguém do PL. É a picadinha do cobrão da Índia. Aí o povo vai lá, ei, deputado, por que você não colocou o seu nome? Você traiu a direita. Melhor perder pé do que ganhar de 4. Não se medem as consequências. Tem 4 candidaturas, Elmar Brito e Hugo Mota. Nas 3 já tem, seria uma 4ª. Tu quer me convencer que, vamos supor, segundo turno, Elmar versus Marcel. A Câmara vai votar no Marcel. Vai votar, vai. O Centrão vai votar no Marcel. Porque o Elmar é feio, né? Ele come acarajé, é baiano. Se for o Brito, não, a gente vai votar no Brito porque o Brito é de Jiquié. Se for contra o Hugo Mota, não, também vai votar no Hugo Mota, não. Não vai, não. A gente vai votar no Bolsonaro, não bolsonarista, não, né? O cobrão da Índia, a gente vai votar no cobrão da Índia. É muita desonestidade. E ninguém rebate um discurso desse. Beleza que entrevista não é debate também, né? Mas depois que a entrevista passa, não custa você rebater uma coisa dessa. Porque no final do dia, é esse o tipo do discurso que, se você entra no Twitter com VPN, você vê, que fica rodando, promovendo desinformação, ataque entre as pessoas, um xingando o outro, e não se resolve nada. Nada. Não se resolve nada nesse país, porque ninguém consegue tentar traçar um plano minimamente lastreado na realidade. As iniciativas e as propostas que normalmente são colocadas na mesa são sempre coisas irreais. Que você olha no número, no final do dia, você fala assim, número não passa, não vai avançar. Cara, dentro do campo do possível, não tem nada que a gente possa fazer. Não, esquece o campo do possível. Vamos ser utópicos. Os outros 3 candidatos do Centrão, vai ser um candidato que não abrirá um processo de impeachment contra o presidente Lula, se for necessário. E eu entendo que é sim. Então não adianta a gente, de novo, querer votar em alguém que vai prometer mundos e fundos agora e não vai entregar depois o que foi prometido. O Centrão é um dos grandes problemas do Brasil, se não o maior, e nós estamos percebendo isso agora justamente com esse caso do PSD, que não tem dado os votos para a abertura do impeachment de Alexandre de Moraes. Então não adianta insistir nessa velha estratégia de tentar acordo com o Centrão, porque no fim das contas eles sempre estão ao lado de quem tem poder e grana, e hoje quem está no poder e tem grana é o PT. Acordo? Não faço o acordão com o Centrão? Ô cidadão, se o Centrão tá sempre fazendo acordo, se tá sempre fazendo acordo, por que então eles não vão fazer o acordo? E eles são maioria junto com a esquerda. Você no final de sua fala deixou claro. Então, pelo menos é melhor ficar com as comissões, ficar com a CCJ da vida e tentar barrar alguns dos interesses do governo Lula. Dificultar. Pelo menos dificultar. Quem sabe pegar
CFTC, se não me engano, que é a Comissão de Fiscalização, Transparência e Controle. Aquela comissão que a Bia Kicis estava lá, toda hora levava um ministro para questionar, pelo menos estava incomodando. Sabe, é o tempo todo isso, é o tempo todo essa ladainha. E o povo fica aí, né? Aí fala que o povo quer ouvir, aí você botando veneno, você fala que o povo quer ouvir, né? Sacode o chocalhinho, ó. Tem que pegar, eu vou ver se o Marçal tem que pegar e enfiar um chocalho nele, naquele lugar. Porque o cobrão da Índia precisa de um chocalho pra ser realmente uma cobra. Que linguarudo ele é. É um absurdo, gente. É um absurdo. Você pode gostar dele, pode ser combativo, ele luta contra o Lula, mas o que ele tá falando é pura desinformação. Ele está fazendo política em cima de uma pauta séria. E não apresenta nenhum tipo de proposta, nenhum tipo de resultado. Eu não aguento mais esse tipo de deputado. Puxando aqui também a discussão para outro campo, só para falar de duas coisinhas a mais e terminar o vídeo. Estados Unidos. Mark Zuckerberg agora é de direita. Ele mudou. Se identifica agora como libertário. Supostamente contratou uma empresa de relações públicas próxima aí dos republicanos para tentar reabilitar sua imagem e consertar o seu relacionamento com Trump. O que é que você acha disso? Eu tenho certeza que se você olhar vai ter um monte de gente falando, isso aí mesmo, ele mudou, né? As pessoas mudam, ele viu que ele tá errado. A galera abraça muito fácil, mas muito fácil, muita coisa. Ontem a Paula deu RT aqui nessa postagem, tá ali falando Meloni, né, atlantista, né, outras pessoas. A gente comentou sobre isso. E aí ela fala assim, né, a esquerda passou as últimas décadas, né, sendo marionete de bilionário. Agora é a vez da direita servir com seu instrumento. Usemos o cérebro. Em vez de comemorar o fato de que Zuckerberg tá virando de direita, reparem que é a direita que já vai estar virando Mark Zuckerberg. Gente, não dá pra todo mundo ser comunista. A gente precisa ter alguns rótulos melhores. Todo mundo é comunista. O Klaus Schwab não é comunista. Não é. E a Meloni também não é, por mais que tá na mesma foto os dois juntos, muito menos Elon Musk. A gente tem que ter um entendimento um pouquinho mais profundo das coisas, até com o movimento no Brasil, os rumos que a direita quer seguir, porque tá todo mundo batendo cabeça. E a gente encerra com essa. Esse perfil ele normalmente posta a hipocrisia da galera da esquerda, que tudo é fascismo. Ele fala assim, né? Ele bota a notícia. A Twitter entrega papéis e cumpre ordens judiciais para poder voltar. A direita deveria aprender a não confiar em bilionários, mesmo que seja o Elon Musk. Deixar de autocrítica. A direita ela precisa fazer, às vezes, autocrítica com relação às suas lideranças, sabe? As pessoas que, sei lá, acabam por... Como é que eu posso falar? Influenciar o debate público na direita. Mas fazer uma autocrítica, sabe? Que faça sentido. Falar... Porque a única autocrítica que existe na direita é chamar Bolsonaro de frouxo, covarde, safado e todos os ismos e istas possíveis. Bolsonaro tá liberado. Dos outros, não. Eu fico maluco quando eu vejo isso. Gosto do Jair. Seguirei ao lado dele. Falei lá atrás... E, sei lá, vendo nos últimos dias a própria questão da eleição, eu acho que eu fui uma das poucas pessoas que não subiu em um determinado trenzinho. Não subi, não subirei, e não subirei em trenzinho nenhum. Subo o meu trenzinho lá em Feira de Santana, Rocheane, minha candidata a vereadora. Só esse trenzinho que eu tô. Subo no trenzinho do Ramagem e do Carlos Bolsonaro. Carlos, inclusive, 22222, 52. Só... O resto aí, cada um que escolha aí o seu caminho. O que eu vejo é muita ingratidão, sabe? É muito batendo no peito, que faz, que acontece. Mas na hora mesmo... Reflitam. Qual Brasil vocês querem? Qual caminho que vocês querem para a direita? Vocês querem ver
a coisa avançar, vocês querem ver assim ter algumas vitórias, vocês querem ter algumas vitórias, tem que começar a traçar um plano diante da realidade, que é dura, é muito injusta. Somos um grupo minoritário no Brasil. A direita é minoritária mesmo. A maioria é o centrão, depois vem a esquerda. Na verdade, a direita é maior do que a esquerda no parlamento. Só que a esquerda tem várias pessoas na máquina, tem as ONGs, tem a imprensa. O Centrão também tem. A gente não tem nada. A gente tem canal no YouTube e contas no Instagram e no Twitter, que não é muita coisa. E tem as tias do Zap. É a única coisa que a direita tem que realmente faz diferença. Elas vão voltar, viu? Tem uma galera aí que tá cantando de galo nos últimos dias. Vocês vão ver a ira das tias do Zap. Vê aí com gracinha que vocês estão aí. Bolsonaro. Vocês ficam de gracinha. Eu tenho certeza. Até conversei com a tia. Eu tô vendo aí, tem muita gente satisfeita com as coisas que estão rolando. Vocês estão insatisfeitos. Vai lá, soltem os cachorros. Tem gente que merece realmente ouvir muita coisa nos próximos dias. Com o Twitter voltar e a população voltar a se manifestar. Que nas outras redes é uma coisa muito beautiful, muito linda, né? O amor vence nas outras redes. Onde a viola canta bonito é lá no Twitter. E é onde o povo molda suas opiniões. Principalmente jornalistas e influenciadores. Eu quero ver surgir no Brasil uma direita com uma visão um pouco mais ampla de sociedade, mais preocupada com outros aspectos, seguindo caminhos similares ao que está acontecendo na Europa. Não quero igual, quero coisa similar, com as preocupações similares, tipo como é o Trump nos Estados Unidos. Eu vejo todo mundo falando do Trump. Mas na hora de copiar parte do que está sendo feito lá, ninguém quer entrar nesse âmbito, né? Não. Você gosta do cara, mas você não quer copiar meio que nada do que ele está propondo. Trump está sendo o tempo todo chamado de nacionalista econômico. O que é que isso significa? Vamos tentar entender. Que movimento é esse? A America First, né? Make America Great Again. O que é que isso significa? Não é só um slogan vazio. Trump e a turma lá, né? Porque tem mais tempo, né? Até para estudar e tudo mais. A direita lá é muito mais antiga. Pô, a galera tem um plano, tem medidas que vão colocar em mesa, tem direcionamentos, sabe? Até o próprio olhar do Trump para a questão da moeda. O que fazer? Não só para manter o dólar forte pensando na economia, mas para pensando também na própria soberania nacional do país. Lá está pensando nisso. No Brasil está se discutindo Drex, que é para controlar a sua vida. Lá o Trump está preocupado em soberania e segurança nacional. No Brasil é confisco. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Desse jeito não tem como dar certo. Fico por aqui. Igual ao meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passando no canal, tem um botão de valeu. Tem o Patreon na descrição. E o Atlas Brasileiro, né? Vocês já viram, é o único registro, gente. Não pode debater. Tá? A única forma de entender o Brasil, dera Lula, é ver o Atlas. Compartilhe, volte amanhã e eu deixo aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!